abençoando aqui essa federação de jovens, essa igreja, essa federação e a sinodal também. Quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 12. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você fica à vontade, claro, para acompanhar na versão que você tiver em mãos. Lucas 24, o texto diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Estas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Não sei vocês, mas desde que inventaram as redes sociais, especificamente o WhatsApp, nunca mais ninguém ligou para ninguém. Quando você recebe uma ligação no celular, ou essa ligação é um spam, ou essa ligação é alguém querendo te vender uma coisa que você não precisa e você vai acabar comprando, ou, por último, essa ligação é um golpe. Mas ainda tem uma outra possibilidade. Quando alguém te liga no celular, no seu número normal, aquela pessoa quer falar uma coisa muito importante para você. Ela quer te dar uma grande notícia, seja essa notícia muito boa ou a notícia muito ruim. E, geralmente, essas notícias são decisivas na nossa vida, ao ponto de alguém querer falar com você urgentemente e te ligar, não poder esperar você ver o WhatsApp daqui a 2 dias, como eu faço. Ela te liga naquela hora porque ela precisa te dar uma notícia muito importante, boa ou ruim. E essas notícias geralmente são notícias que nós chamaríamos no cinema de plot twist. É aquela fase do filme ou da série, ou seja o que for, em que você está ali assistindo e está esperando que algo aconteça numa linha mais ou menos narrativa e acontece uma coisa totalmente diferente daquilo. Essa é a virada de chave naquela série para te manter engajado, para te manter assistindo. Geralmente essas notícias chegam assim do nada, numa terça-feira de tarde, e alguém te liga com uma notícia importante e você tem uma mudança na sua vida. As grandes histórias, na verdade, elas são assim, como eu disse, no cinema isso é muito comum, e no Evangelho, ou na história da redenção, isso também é verdade. A gente pode enxergar a narrativa da história da redenção de acordo com essa perspectiva de que existem momentos chaves na narrativa bíblica que nos trazem notícias que são ou muito boas ou muito ruins e que dali mudam ou moldam toda a narrativa que vem a seguir. Então você sabe, por exemplo, que Deus cria o homem e o cria para ser um parceiro, para ser amigo, para comungar com ele e para comungar com o próximo também, com o seu semelhante. E Deus, nesse ato de criação, ele faz isso, faz o homem à sua imagem e semelhança, e a imitação da comunhão que havia entre a Trindade, ele também criou o homem para essa comunhão consigo mesmo. E ele andava no jardim com Adão, conversava e tudo mais, e tinha agora comunhão também com o outro, tinha comunhão com Eva. Essa é uma grande notícia, uma boa notícia. Nós podemos ter acesso a esse Deus que é criador, que é soberano, que é infinito, que é santo, mas ele nos cria para comungar com ele. Essa palavra também é mente, para comungar com ele e com o próximo também. Essa é uma grande notícia. Mas aí então vem a notícia ruim, aquela notícia que nós não gostaríamos de receber, o plot twist da história, porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele escolhe pecar, ele escolhe fazer aquilo que Deus não tinha ordenado que ele fizesse. Deus criou o homem no paraíso, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e fala assim, só não come daquele fruto daquela árvore. E o que o homem faz? Come daquele fruto daquela árvore.
e essa é a péssima notícia da narrativa bíblica. Essa notícia é a notícia que muda todo o destino, não só da humanidade, mas de todas as coisas criadas, porque a partir do pecado, o homem não tem mais relação com Deus, uma relação de amizade, de proximidade. Deus, quando vai procurar Adão, ele se esconde e não quer ter esse contato mais, e logo em seguida o homem também aparece como tendo quebrado o relacionamento com o seu semelhante. Quando Deus fala, por que você fez isso? Ele fala assim, foi a mulher que tu me deu. Então aí também há uma quebra de relacionamento, de comunhão entre homem e Deus e homem e seu semelhante também. Não apenas o homem é afetado com o pecado, mas toda a natureza é afetada também com as consequências do pecado. E aí nós temos então a morte entrando no mundo em todos os seus aspectos primordiais. É aí que a morte entra no mundo. Essa então é a má notícia do Evangelho, mas a má notícia da narrativa bíblica, mas logo no começo também, em Gênesis 3, verso 15, você pode perceber que logo ali também já é anunciada uma notícia, vamos dizer assim, um spoiler de uma coisa que vai ser uma ótima notícia no futuro e que vai mudar toda essa linha de raciocínio a partir de então. E essa notícia é que do ventre dessa mulher nasceria alguém que seria ferido pela serpente, mas que esmagaria a serpente pela sua cabeça. E essa então é a esperança que se cria desde o início da narrativa bíblica. A narrativa bíblica toda, a partir de então, a partir do fato de que o homem não tem mais comunhão com Deus, o homem não tem mais comunhão com seu semelhante, de que a natureza toda está manchada e marcada pelo pecado, toda a narrativa bíblica ela vai se fiando por essa notícia maravilhosa, ou por essa prévia notícia maravilhosa daquilo que acontecerá. Portanto, a narrativa bíblica é constituída a partir dessa esperança vindoura. É a partir daí que essa esperança vindoura se torna realidade na vida do povo de Deus. E isso é prefigurado pelos reis, pela figura dos reis, na esperança de que um dia viria um rei que seria o rei por excelência. É nesse momento da história que surgem os sacerdotes e na expectativa de que viria um dia aquele que seria o sumo sacerdote, depois do qual não haveria mais necessidade de termos um sacerdote entre nós e Deus. É nesse momento que surge a esperança de que um dia viria o Cordeiro Pascal que seria morto, para que então nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus Pai, com o nosso semelhante também. Portanto, a narrativa bíblica, ela começa com essa má notícia, mas ao mesmo tempo com essa dualidade de uma boa notícia que se realizará no tempo e na história. E é nessa esperança dessa boa notícia, dessa vinda do Messias, que a narrativa é constituída. Só que Messias vem. Ou nem todos acreditam nisso naquela época, claro, mas muitas pessoas acreditam. O Messias veio. Jesus de Nazaré, aquele que seria enviado para, enfim, pisar na cabeça da serpente. É claro que essa não era uma opinião muito comum entre os judeus todos. Eles ainda esperam o Messias até hoje, muitos deles. Mas alguma parte deles acreditou que esse era o Messias vindouro. É aquele que nos poderia fazer sermos restaurados dessa comunhão, esse estado de comunhão com Deus, e num estado muito mais perfeito, e um estado de comunhão com o outro também. A esperança, aquilo que nós tanto ansiávamos como povo durante todo esse tempo, fazendo todos esses rituais da lei, na esperança, na perspectiva de que viria um dia em que isso poderia ser acabado, terminado, tetelestai, pago, está realizada. O Messias está aqui conosco. Ele é aquele que Deus enviaria para pisar na cabeça da serpente. Que notícia maravilhosa é essa! De fato, essa notícia mudou a vida de algumas pessoas. Muitos se tornaram seus discípulos, muitos seguiram Jesus. E essa foi a notícia impactante na época. Aquele que viria do ventre da mulher, que seria o nosso Messias, que seria o nosso rei, que seria o nosso sumo sacerdote, que seria ele mesmo o sacrifício, ele está aqui entre nós. Excelente notícia, aleluia, amém. Mas então chega uma sexta-feira à noite, onde nós temos esse acontecimento. É sexta-feira à noite, e aquele que seria a esperança dos judeus, a esperança do povo de Deus, dos seus filhos, a esperança dos chamados, escolhidos, dos eleitos, aquele que livraria o seu povo da escravidão, do pecado, aquele que restauraria a ordem, aquele que nos faria ter novamente comunhão com Deus e com os homens, aquele que foi aguardado durante tantos anos, que foi prefigurado nas figuras que nós citamos aqui antes, aquele que nós tínhamos nosso último fio de esperança, está na cruz naquela sexta-feira à tarde. É o fim da esperança. Você pode
falar agora assim, mas é óbvio que ele vai ressuscitar. É óbvio para a gente que está aqui nesse lado da história. Mas para as pessoas que estão naquele momento, naquele contexto, é o fim. É o fim da esperança. A nossa esperança se mostrou infundada. Nós esperávamos que era Ele que ia redimir a gente. Mas agora Jesus está naquela cruz. Novamente uma péssima notícia. A nossa esperança acabou. É o fim. E por isso muitos fogem, muitos se escondem. Porque esse era o fim de toda a esperança do povo de Deus. Mas então, como havia sido prenunciado também, é domingo agora. E domingo de manhã. E agora acontece uma coisa que mudaria toda a história da narrativa bíblica e toda a história da nossa vida para sempre. As mulheres vão ao túmulo ver Jesus e colocar óleos aromáticos no seu corpo. E você pode perceber como que essas mulheres se preocupavam com isso e se prepararam para isso. No nosso texto, e vamos ver como é que essas mulheres respondem essa notícia maravilhosa, mas o nosso texto nos diz que elas, no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram até o túmulo ver Jesus e preparar o seu corpo. E eu posso ficar aqui imaginando que essas mulheres, elas estavam tão preocupadas com esse ritual de preparação do corpo de Jesus, que elas esqueceram. Jesus disse: eu vou, mas voltarei. Elas esqueceram disso. E como que essas mulheres, então, reagem à notícia de que Jesus não está lá, que o túmulo está vazio? Olha o texto, verso 4. Essas mulheres reagem perplexas. O texto diz assim: aconteceu que perplexas a esse respeito, elas estavam perplexas, ou em algumas traduções, elas estavam assustadas com o fato de que o túmulo está vazio, o fato de que Jesus não está mais lá. Elas se assustam com isso. Eu posso imaginar essas mulheres, então, preocupadas com a preparação do corpo de Jesus, ao ponto de saírem de madrugada. E por que elas não fizeram isso antes? É claro, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira, e, portanto, elas não poderiam mais preparar o corpo naquele momento. O texto diz, capítulo 23, se você virar uma página da sua Bíblia, diz assim, capítulo 23, verso 55, as mulheres que tinham vindo com Jesus desde Galiléia seguiram José e viram um túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, se não fosse essa limitação, se não fosse esse mandamento de que elas não poderiam fazer aquilo no sábado, é óbvio que elas imediatamente teriam ido para lá para preparar o corpo do seu querido amigo, aqueles que caminharam com elas. E essas mulheres não eram qualquer mulheres que iniciaram ontem sua caminhada cristã. Essas mulheres são mulheres que estavam envolvidas diretamente no ministério de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 8, verso 1 ao verso 3, você vai perceber que essas mulheres, elas caminhavam e também sustentavam o ministério de Jesus. Eram mulheres experimentadas, experientes na fé. Mas então o texto diz que elas chegaram lá e ficaram perplexas, ficaram surpresas. E por que isso? Por que elas ficaram perplexas? Ou por que elas ficaram surpresas? Porque elas estavam demasiadamente preocupadas com a tarefa que elas tinham que realizar. Elas tinham um dever de ir lá e cuidar do corpo morto do seu amigo, do seu querido amigo, de longa caminhada juntos. E eu posso imaginar na sexta-feira à noite elas preocupadas com isso, e o texto fala que já na sexta-feira à noite elas começaram a preparar os óleos aromáticos. Eu não sei quantos trabalhos dá para fazer isso, mas elas ficaram sexta e sábado talvez ali quebrando um pouquinho da lei, descansando e fazendo alguma coisa. E eu posso imaginar no coração delas pensando, caramba, chega logo domingo para a gente poder ir lá e fazer aquilo que a gente tem que fazer pelo nosso amigo, que agora está morto. Elas não esperavam encontrar o túmulo vazio, porque elas estavam tão preocupadas com a tarefa que aquilo tomou o lugar das palavras de Jesus. E é por isso que quando elas chegam no túmulo, eu posso imaginar essa preocupação de colocar os óleos aromáticos no corpo de Jesus, e elas chegam pensando talvez assim, poxa, mas como é que vai remover a pedra? Você sabe então que o túmulo naquela época não era 7 palmos embaixo do chão, como se diz hoje, mas era numa rocha e você tinha uma pedra gigante. A gente vê isso nos filmes, né? Então tem que rolar aquela pedra. É um trabalho considerável. Eu posso imaginar elas preocupadas com isso. Pô, a gente está com os óleos agora aqui, mas como é que a gente vai botar esse óleo no corpo de Jesus? Se tem aquela pedra gigante, como é que vai ser? Então elas chegam lá, eu posso imaginar a cena do túmulo destampado sem a pedra, e elas falam assim, poxa, que bom, a pedra não está mais aí, então a gente pode agora ir lá colocar o óleo no corpo de Jesus. Mas aí elas chegam lá no túmulo e elas não encontram o corpo de Jesus. E elas ficam surpresas. E o texto nos diz que aparecem 2 homens com vestes resplandecentes.
Esses 2 homens não eram pessoas que lavaram suas roupas com Vanish e ficaram muito brancos. Não, esses homens eram anjos de Deus, anjos enviados por Deus. E esses anjos de Deus falam o seguinte para essas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E perceba que, de fato, elas esqueceram as palavras de Jesus por causa da tarefa que elas tinham que realizar. Verso 6. Lembrem-se do que ele falou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando na Galileia. E depois que ele conta o que ele falou, novamente, o verso 8 diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Perceba que, diante da maior notícia, a notícia que deveria dar esperança para essas mulheres, a maior notícia de todos os tempos, desde que o homem entra no seu estado de pecado, de distanciamento de Deus e do outro, elas não recebem essa notícia com felicidade, com alegria. No primeiro momento, elas ficam perplexas, surpresas, porque elas esqueceram da palavra de Jesus. E elas esqueceram porque elas tinham colocado na sua cabeça a tarefa como mais importante, como aquilo que devia ser feito a todo custo. E hoje nós sabemos que Jesus ressuscitou de fato dos mortos. Mas muitas vezes nossas vidas refletem essa perplexidade. Muitas vezes nós vivemos nossas vidas como essas mulheres, quando vão ao túmulo e veem o túmulo vazio, sem ninguém lá. Nós ficamos assustados ou perplexos, questionando: será que isso é mesmo possível? Os nossos questionamentos hoje são até mesmo para a nossa vida. Será que Deus está vivo? Será que Deus está me ouvindo? Nós somos humanos, não precisa falar que você não faz isso. Os salmistas fazem isso, eles são humanos. Salmo 13, até quando esquecerás de mim, Senhor, será para sempre? Salmo 27, Senhor, volta-te para mim, olha para mim. É como se Deus tivesse virado as costas para ele. E na nossa vida nós agimos assim também. Nós vivemos a nossa vida muitas vezes distanciados dessa verdade, dessa notícia que deve nos dar esperança de que Cristo ressuscitou. Isso muda toda a nossa história. E na maioria das vezes nós esquecemos essas palavras de Jesus, porque nós estamos muito atarefados. E eu não estou falando só de ocupação fora da igreja, não. É claro que isso também rouba o nosso tempo, rouba o nosso pensamento, rouba nossas prioridades. Nós estamos vivendo a nossa vida de maneira tão acelerada, tão corrida, principalmente para nós que somos jovens, temos todo um futuro planejado na nossa cabeça. Queremos correr atrás disso e nós vivemos a nossa vida assim, sem parar para pensar na realidade que Cristo ressuscitou, e isso deve mudar a nossa história. Deve mudar como nós nos relacionamos com o outro, como nós nos relacionamos com as coisas criadas de maneira geral. As tarefas roubam essa esperança da gente, muitas vezes. A gente não consegue ver que o túmulo está vazio, que não há mais ninguém ali, que a palavra se cumpriu. A gente esquece a palavra de Jesus. Mas não apenas com tarefas fora da igreja. Muitas vezes a igreja também serve como instrumento para muitos para se atarefar. Não que você não deva trabalhar na UMP, na SAF, ser diácono, presbítero, seminarista. Isso é muito bom, excelente, perfeito, maravilhoso. Mas não se esqueça que existe algo que é mais primordial do que isso. Você não pode usar as tarefas para tirar da sua frente a realidade de que o túmulo está vazio. E que isso muda a sua maneira de servir também. Você não serve para ser recompensado por isso. Você serve em resposta, em gratidão àquilo que Deus fez por você. A mensagem da ressurreição de Cristo deve nos dar esperança. E essa esperança deve ser vivida em nossas vidas, em todos os âmbitos. Não deixe que as tarefas do dia a dia, não deixe que as tarefas da igreja, por melhores que sejam, roubem de você essa capacidade de enxergar que o túmulo está vazio. Não se esqueça as palavras de Jesus. Elas se lembraram das palavras de Jesus. Elas se lembraram. Lembre-se hoje daquilo que Deus falou em sua palavra. Não deixe a esperança ser roubada pelo muito fazer. Mas perceba que Deus chama para uma realidade mais profunda de ser seu filho, de ser resgatado das trevas para a luz, de ser amado, de ser dignificado, de ser aceito, de ser perdoado. Não deixe as tarefas roubarem a esperança que Cristo nos traz. E aqui, esse é um ponto que refuta muitas teses ateístas, e eu fiz filosofia na Faculdade Federal Rural e sei muito bem como é que eles tratam essa questão.
E eles falam assim, o cristianismo é mentiroso, não é verdade que Jesus tinha ressurgido dos mortos e tudo mais, o corpo foi roubado, inventam essas histórias todas. E esse aqui seria um ótimo jeito do cristianismo de mascarar o seu início, se ele quisesse ser uma coisa inventada, uma farsa. Porque quem são as primeiras pessoas que percebem um túmulo vazio? São as mulheres. E as mulheres, nesse tempo, elas não eram muito valorizadas, esse testemunho não era muito confiável, por assim dizer, naquela época. E é por isso que se o cristianismo fosse uma mentira, uma história inventada, uma narrativa, era muito mais fácil tirar isso aqui e falar assim, não foram as mulheres não, foram os apóstolos tais e tais e tais, mas a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus pra gente. E é por isso que ele não se envergonha de dizer aqui, foram as mulheres, as primeiras que viram o túmulo vazio, foram elas, as mulheres. E não se envergonha de dizer que elas ficaram assustadas ou perplexas. Mas elas não foram as únicas que souberam dessa notícia, dessa maravilhosa notícia, da notícia que nos dá a esperança. Não foram as únicas. Pelo contrário, elas foram contar aos apóstolos, os grandes seguidores de Jesus. Elas foram contar para eles. Elas se lembraram das palavras de Jesus e voltando-se, verso 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Verso 11, como é que esses apóstolos e os discípulos que também estavam com eles respondem a essa maravilhosa notícia, a notícia da esperança que há no túmulo vazio? Verso 11, mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Perceba que se as mulheres respondem a essa notícia maravilhosa, perplexas ou assustadas, agora os apóstolos e os discípulos iniciais de Jesus têm uma resposta ainda mais desafiadora para essa notícia maravilhosa de que o túmulo está vazio. As palavras pareciam um delírio, ou seja, as palavras pareciam um conto de fadas, uma narrativa inventada por essas mulheres. Eles falam, é como se elas estivessem loucas, inventando histórias. Essas mulheres não sabem o que estão dizendo. Essas mulheres não estão contando a verdade. Nós vimos o corpo de Cristo, nós vimos naquela cruz ele morrendo, nós vimos ele sendo carregado até o túmulo. Como que agora elas vêm dizer que o túmulo está vazio? Isso é história da carochinha. Claro que não é verdade. Isso é um delírio. Elas acham que viram uma coisa assim, mas isso é certamente um delírio. Como assim elas viram anjos? Que história inventada. Eles ficaram incrédulos com a notícia. A pergunta é, por que eles ficaram incrédulos? Por que eles não acreditaram no que as mulheres diziam? Por que eles, quando ouviram o túmulo vazio, em vez de se alegrarem com essa maravilhosa notícia, responderam com essa incredulidade no coração, dizendo, isso não pode ser verdade. Conta outra. Por que eles fazem isso? E a resposta é que eles não esperavam, sim, eles não esperavam uma reviravolta espiritual, nesse caso, sobrenatural. O texto continua nos dizendo, um texto que a gente não leu, mas ainda no verso 24, no capítulo 24, perdão, sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. É muito provável, os estudiosos comentam isso, que esses discípulos a caminho de Emaús, eles fossem alguns desses discípulos que estavam reunidos aqui na casa quando essa notícia é contada. Então, a resposta deles, a reação deles, nos indica muito de qual era a expectativa dos discípulos e dos apóstolos ali reunidos. E olha como é que eles responderam a essa notícia. Olha qual que era a expectativa que eles tinham desse Messias que agora está morto, enterrado naquele túmulo. Jesus está andando com eles não sabem que é Jesus, obviamente. E aí, Jesus pergunta, por que vocês estão andando assim tristes? O que está acontecendo com vocês e tal? E aí, verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Perceba, portanto, onde estava a narrativa deles.
Onde estava a esperança desses discípulos e apóstolos de Jesus? Novamente, não eram pessoas quaisquer, eram pessoas, discípulos e apóstolos que caminharam com Jesus no seu ministério. Pessoas que expulsaram demônios, pessoas que falaram da parte de Deus, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que curaram outras pessoas enfermas. É essa gente que ouve essa notícia e fala assim: não, isso aí é um delírio, não pode ser verdade isso. Expectativas erradas. Expectativas erradas sobre o que Jesus faz e quem Jesus é. Nós esperávamos que Ele fosse quem havia de redimir Israel. Eles não esperam mais que Ele vai redimir Israel. Por quê? Porque a redenção que eles esperavam, primordialmente, era uma redenção política, cultural, em outras palavras, terrena. Nós esperávamos que era Ele quem havia de devolver o nosso poder, a nossa dignidade, a nossa nação, o nosso status como povo de Israel, povo de Deus. Nós esperávamos isso. Nós esperávamos que Ele sentasse no trono político e agora falasse que Ele era o rei de Israel. Eles esperavam um rei terreno, um rei político. Essa era a expectativa. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas agora já era. Ele está morto. Já há 3 dias que essas coisas aconteceram. Nós não temos mais a esperança. Perceba que se a nossa esperança estiver numa imagem errada, numa imagem humana criada por nós sobre quem é Deus e sobre a sua obra, nós também ficaremos incrédulos no final. Nós vemos isso acontecendo de maneira prática. Recentemente nós passamos por uma pandemia muito grave, muito séria. E algumas pessoas, sem nenhuma base bíblica, falaram assim: não, mas crente não morre, crente não pega Covid. Isso é um absurdo. Mas eles criam essa expectativa errada sobre Deus e sobre sua obra, e sobre como Ele age no tempo e na história e com seus filhos, aqueles que Ele ama. E quando essas coisas acontecem na igreja, as pessoas que acreditavam numa imagem errada de Deus, elas enfraquecem na fé. Elas ficam incrédulas. Por quê? Porque a expectativa delas era errada. É uma expectativa criada a partir de uma imagem humana, uma invenção da nossa cabeça sobre quem Deus é e sobre qual a sua obra e sobre como o seu amor se expressa aos seus filhos. E todas as vezes que nós tivemos a expectativa colocadas não naquilo que Deus revela em sua palavra, mas naquilo que nós sentimos e achamos e pensamos, ou naquilo que nós convencionamos aqui entre nós, toda vez que você fizer isso, você vai se decepcionar, você vai ficar incrédulo. Como assim eu sou filho de Deus e Ele não fez isso por mim? A nossa esperança na ressurreição de Cristo e na sua segunda vinda, ela deve estar enraizada na palavra de Deus, não na nossa cabeça, não na nossa mente. Os apóstolos e discípulos criaram para si um objetivo de Jesus. Eles criaram para si um Messias que seria aquele que redimiria Israel politicamente, culturalmente. Essa não era a obra de Jesus. Essa não era a obra de Jesus. A obra de Jesus não era ocupar um trono terreno. A obra de Jesus, que Ele falou diversas vezes para os apóstolos e seus seguidores, era esvaziar o túmulo para preencher o trono celestial. Era uma redenção sobrenatural, uma redenção espiritual. Então Ele não era aquele que redimiria Israel. Eu sou ruim com palavras, né? Ele é aquele que redime Israel. Ele é aquele que redime o seu povo. Ele é aquele que faz com que pecados sejam perdoados, vidas sejam transformadas. E essa é a esperança que Cristo nos dá. Essa esperança que Cristo nos oferece não é uma esperança de vida sem problemas, de vida sem desafios, sem obstáculos. Pelo contrário, no mundo tereis vida boa e Netflix. Não, no mundo tereis aflições. Mas Ele vem com a esperança. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele que vence por nós. A nossa esperança deve estar nele, 100% calcada naquilo que Ele revela em sua palavra. Não crie uma expectativa baseada naquilo que você acha, que você imagina, que você sente. Baseie-se na palavra de Deus. Essa esperança jamais falha.
A esperança em Cristo, revelado na palavra, jamais falhará e jamais decepcionará. Mas agora, há uma terceira personagem nessa narrativa que responde de maneira diferente a essa maravilhosa notícia do túmulo vazio. Olha o texto no verso 12. Continua dizendo assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado ou maravilhado com o que tinha acontecido. Perceba que essa resposta é uma resposta diferente dos demais. O texto nos fala que ele, ao ouvir essa notícia, corre até o túmulo de Jesus. E João, que é o discípulo amado, quando ele conta essa narrativa, é óbvio que ele não vai se deixar de fora disso. Ele fala assim: nós dois corremos, tá? E eu cheguei primeiro, ele fala assim no Evangelho de João. Mas o texto nos mostra que Pedro respondeu diferente dos outros. Ele sai correndo para o túmulo. E nessa corrida, parece que há algo daquele... checar aquele fato, sabe? Quando a gente tem muito fake news, a gente vai lá ver se é verdade, se não é. Então, parece que é isso que Pedro está querendo fazer aqui. Ele recebe a notícia e, em vez de responder como os outros discípulos e apóstolos, como um delírio, com incredulidade no coração, ele responde de maneira diferente. Me parece que essa corrida de Pedro ao túmulo é aquela corrida de que ele não sabe se aquela notícia é verdadeira, mas ele quer que seja. A gente sabe como é que funciona isso, né? A gente recebe uma notícia que é muito boa para ser verdade na nossa vida. E a gente fala assim: será que é verdade mesmo? E tal, a gente corre atrás de checar, mas a gente corre atrás de checar querendo que seja verdade. E parece que esse é o caso de Pedro também. Pedro, quando corre ao túmulo, não é que ele está incrédulo, mas é aquela notícia tão boa e tão maravilhosa que ele quer checar, e ele quer que seja verdade também aquilo. Por isso que ele vai correndo até o túmulo, e quando ele encontra o túmulo vazio. De fato era verdade. Jesus não está mais no túmulo. O corpo dele não está mais ali. O texto fala que ele fica admirado ou maravilhado. Aqui um sentido positivo dessa admiração. Diferente da perplexidade das mulheres ou do assombro das mulheres no início, onde elas ficaram assustadas, Pedro agora ele responde admirado, maravilhado. Que notícia maravilhosa. E ele volta para casa nesse estado de maravilhamento com um túmulo vazio. E a pergunta é, novamente, se as mulheres responderam perplexas ou assustadas porque elas tinham esquecido as palavras de Jesus, se os demais apóstolos e discípulos responderam incrédulos porque eles não esperavam uma reviravolta sobrenatural, por que Pedro responde dessa maneira? Admirado e sai correndo. Isso não era comum na época, hoje em dia talvez seja, né? Sai correndo para ver alguma coisa, não era comum naquela época. Essa é uma resposta extravagante de Pedro. Por que ele responde assim? Por que Pedro responde admirado, maravilhado? E por que diferente dos outros, ele sai correndo na rua para ver o túmulo vazio, querendo acreditar que era verdade? Por que isso? A resposta é, o texto não diz. O texto termina aqui. E assim eu termino. É que às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse uma coxa de retalhos. A gente não sabe muito bem como as coisas se encaixam na Bíblia. A gente lê um texto aqui, aí na semana seguinte a gente lê outro texto, aí o pastor prega de manhã sobre Isaías e de noite prega sobre o Apocalipse, e fica tudo meio assim, né? Mas a Bíblia é um conjunto narrativo, como eu disse no começo, que tem um início, um meio e um fim, e tem um fio que liga tudo isso, e o fio é a esperança do Messias vindouro e do Messias que agora está posto. Quando nós olhamos a Bíblia sobre essa perspectiva, nós precisamos perceber como que as personagens são construídas na narrativa bíblica. Qual que é a história delas até chegar nesse momento da narrativa? E para entender esse ponto de Pedro, para entender por que Pedro sai correndo ao túmulo, nós precisamos nos lembrar quais foram os dois últimos encontros de Pedro com Jesus. Quais foram os dois últimos encontros de Pedro com Jesus? Você pode virar a sua Bíblia, a página da sua Bíblia. Capítulo 22 de Lucas. Quais foram os dois últimos encontros de Pedro com Jesus? Eles nos ajudam a explicar a atitude de Pedro aqui nesse texto. Lucas capítulo 22. Primeiro vamos ler o texto do verso 33 e 34. Jesus está aqui contando sobre como que seria o seu fim na terra. Como que seriam as coisas, quando que chegaria a hora, como que ele seria tratado. Ele fala sobre dor, sobre morte, sobre sofrimento, sobre prisão, sobre humilhação. E aí Pedro fala assim para ele assim:
Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Cara ousado. E verso 34. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E esse é o penúltimo encontro de Pedro com Jesus. O que Pedro está dizendo aqui? Cara, eu estou fechado contigo. Para onde você for, eu estou junto. Estamos juntos. Se for para a prisão, eu vou para a prisão com você. Se for para a morte, eu vou para a morte com você, cara. Estamos fechados nessa. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos juntos. Então vamos lá, vamos embora. Você é meu amigo. Eu te amo. Eu sei que sou amado por você e, portanto, eu crio aqui esse pacto, esse elo, essa aliança. Eu estarei com você até o final. Penúltimo encontro de Pedro com Jesus. Promessa de aliança. Promessa de caminhar junto, independente do que seja. Vamos ver agora qual foi o último encontro de Pedro com Jesus. Ainda no capítulo 22. Vamos ler do verso 56 em diante. Esse é o último encontro de Pedro com Jesus. E vocês viram que no penúltimo, Jesus fala assim: olha, antes que o galo me negue, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro, o cenário aqui é o seguinte: Pedro está nas proximidades da onde Jesus estava sendo julgado, ele estava sendo questionado, arguído. E então Pedro está por ali. E olha o que acontece no verso 56. Uma empregada, vendo quem? Pedro, sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro falou: eu estava mesmo, isso aí, pode me prender também. Não. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Agora sim, Pedro disse: homem, eu sou... Não. Pedro diz: homem, nunca nem vi. Eu não sou um deles. Não, você está enganado. Mas São Pedro tem uma terceira chance. E tendo passado cerca de 1 hora, e posso imaginar Pedro nessa hora pensando: poxa, cara, eu menti e tal, e agora ele vai se recuperar, quer ver? Com certeza, este também estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E aqui vem o último encontro de Pedro com Jesus. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Eu posso imaginar Pedro olhando para Jesus nessa hora. Eu posso imaginar Jesus olhando para Pedro nessa hora. E essa troca de olhar destruiu Pedro por dentro. Ele tinha prometido para ele que não abandonaria. Ele tinha prometido que estaria até o final com ele, juntos. Aconteça o que acontecer. E agora, nesse ponto da história, no último encontro de Jesus com Pedro, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente, chorou copiosamente. Esse não é um choro que você tem quando você está vendo um filme e a mocinha não fica com o herói. Esse não é um choro que você tem quando você quebra sua unha para as mulheres, ou quando você quebra o seu carro para os homens. Esse choro é um choro que vem da alma. É um choro que vem do coração, no coração partido. Porque esse seria o último encontro de Pedro com Jesus. E dali Jesus seguiria para o Calvário, para a cruz, para o túmulo, fim da história. Eu posso imaginar Pedro indo para casa nesse dia, cabisbaixo, chorando amargamente, um choro que vem da alma, do coração, um choro de um arrependimento profundo, pensando: eu traí o meu melhor amigo, eu menti para ele, eu enganei, eu não fiz o que eu tinha prometido. E Pedro chorando copiosamente, andando pelas ruas. O último encontro de Pedro com Jesus. Agora você entende por que o texto diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Quando a notícia chega para Pedro, o que ele entende é: aquele a quem eu traí, aquele para quem eu menti e falei que estaríamos juntos até o final, ele está vivo. E por isso que eu digo que ele corre para o túmulo querendo acreditar naquilo, porque se Jesus está de fato vivo, é a chance, é a esperança de Pedro de uma restauração no seu relacionamento com ele.
Porque a última imagem é Pedro traidor. Pedro que nega Jesus. Mas agora, se Jesus está vivo, se o túmulo está de fato vazio, se não tem mais o corpo de Jesus ali, se ele ressuscitou ao terceiro dia, há esperança para a restauração do nosso relacionamento. Eu posso chegar até Jesus e falar: me perdoa, porque eu te traí, eu enganei, eu menti, eu te abandonei. Perceba o que move o coração de Pedro aqui. O que move essa atitude diferente de Pedro: não assustado, não incrédulo, mas maravilhado, quando sabe da notícia de que Cristo está vivo, de que seu amigo não morreu para sempre, mas que ressuscitou. E Pedro agora pode se reconciliar com ele. Essa sensação de alívio, de tranquilidade, de saber que as coisas podem ser restauradas, o relacionamento pode ser restaurado, é o que vem à mente de Pedro quando ele percebe que Jesus está vivo de fato. E é por isso que o texto fala que ele fica maravilhado, ele vai para casa maravilhado, e percebe então como que a mera notícia, e Pedro não tinha encontrado com Jesus ainda, ele vai encontrar depois, mas a mera notícia, e ele vê que o túmulo está vazio, transforma como Pedro se sente, como ele vive. No último episódio a gente viu que Pedro volta para casa chorando profundamente, amargamente, copiosamente, uma tristeza da alma, do coração, e agora ele volta para casa admirado, maravilhado. Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, há esperança. E no caso de Pedro, há esperança de restauração dessa comunhão com Jesus. Ele fica maravilhado, admirado, porque ele sabe que pode ser restaurado o seu relacionamento com Jesus, seu amigo. E para nós, a ressurreição de Cristo deve nos causar maravilhamento nas nossas vidas. Por quê? Se Ele está vivo, há esperança para mim e para você também. Se Jesus está vivo, há esperança para que nós tenhamos relacionamentos restaurados em nossas vidas. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de amor conjugal. Então, se você entrou aqui nessa noite hoje, talvez com relacionamentos quebrados, relacionamentos partidos, talvez seja porque você não está maravilhado diante da notícia de que Cristo ressuscitou. Você não está maravilhado ao ver o túmulo vazio, ao compreender a narrativa da salvação e saber que aquele que seria a esperança de Israel é de fato a esperança de Israel e de todos nós. Quando você recebe essa notícia com maravilhamento e vive uma vida assim, há esperança para os seus relacionamentos serem restaurados. Mas não apenas isso. Se o túmulo está vazio, se o que resta são os lençóis, devemos ficar maravilhados porque o nosso passado não nos define. Assim como o passado de Pedro, a traição de Pedro, não definiu quem ele era. Não definiu quem ele era. O túmulo vazio, sim, definiu quem ele era. Então você tem aqui nessa noite pessoas que estão presas no passado. Mas eu ser um filho de Deus, eu ser um chamado, ser um escolhido, logo eu, que sou tão pecador, que fiz tal e tal coisa, eu não mereço, eu não sou digno. E a notícia é: você não merece, você não é digno. Eu também não, mas é a graça de Deus. É a graça que tira Cristo do túmulo e nos concede perdão e salvação. A ressurreição de Cristo confirma as promessas de Deus para nossas vidas, de maneira que o passado não nos define. Quem eu era não me define, os pecados que eu cometi não me definem. O que me define é Jesus Cristo, morto e ressurreto. E essa é a esperança para nós. Nós seríamos miseráveis se dependêssemos só do nosso esforço, só das nossas boas obras. Mas nós dependemos desse que morreu e desse que ressuscitou. O nosso passado não nos define. Há esperança para nós, para viver a vida aqui no presente. Uma esperança de conforto, de consolo. É uma esperança que você pode colocar o seu fardo pesado, que te sobrecarrega no dia a dia, sobre esse que agora está vivo, ressurreto. Essa é a nossa esperança. E precisamos viver a nossa vida diante dessa esperança, dessa perspectiva, maravilhados. Mas essa não é uma esperança apenas para o agora, para o presente. Essa é uma esperança escatológica, uma esperança eterna, uma esperança para sempre.
A nossa vida não se resume aqui e agora. Isso eu quero te dizer que se você enfrenta problemas, ou se você enfrenta alegrias e vitórias, isso não é tudo que há. Há uma vida esperando por nós, uma vida perfeita, uma vida em que não haverá mais choro, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas, essas coisas já terão passado. E o que nos move aqui é essa esperança de que Cristo está conosco como Emmanuel, Deus presente, mas que Cristo nos levará para os seus braços eternamente. E que nós seremos aperfeiçoados, à sua imagem, à sua semelhança, seremos transformados, caráter redimido. Nós seremos perfeitos. E essa perspectiva do túmulo vazio, essa esperança, muda toda a nossa história. Agora, se você tem essa esperança no seu coração, se você realmente acredita nisso, a pergunta é: por que você não vive a sua vida maravilhado? Porque isso pode ser só uma notícia que você ouviu na primeira vez que você foi para a igreja, aceitou Jesus, ou seja lá como você chame isso, e agora não faz mais sentido para você, é só uma notícia, mas a notícia do túmulo vazio muda tudo, e para sempre. Precisamos estar maravilhados. Perceba que, independente de como você está hoje, essa esperança do túmulo vazio é para você também. A esperança de Cristo ressurreto é para você também. Independente se você entrou aqui com 50 anos de igreja ou se você entrou aqui pela primeira vez hoje, a esperança do túmulo vazio é para você. Olha o texto no capítulo 24, ainda no nosso texto, mas agora no verso 52. Verso 52 diz assim: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui não estão só Pedro e talvez João, que correram até o túmulo querendo acreditar na notícia. Aqui, nesse texto, está dizendo que eles, todos eles, as mulheres perplexas, os discípulos e apóstolos incrédulos, e Pedro e João também, todos eles agora estavam adorando Jesus. Deus aceita corações perplexos. Deus aceita corações incrédulos e duvidosos. E Ele quer transformar esse coração. Ele quer que você confie plenamente nele e na sua palavra. Ele te chama para um lugar de adoração. Não importa como você esteja no seu coração agora. Talvez esteja assustado com a notícia do túmulo vazio, talvez você esteja pensando que é um delírio, e é difícil de acreditar nisso. Deus aceita você. Ele quer te chamar de filho e transformar esse coração perplexo, incrédulo, para um coração adorador. Adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. A notícia da ressurreição de Cristo, a esperança que isso traz, muda os corações, muda as vidas, e nos muda para sempre. E essa esperança seja sempre viva na gente, e isso reflita numa vida de maravilhamento, uma vida de contentamento em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, porque ainda que não merecedores, ainda que tenhamos dado as costas para Ti, e tenhamos caminhado